Vamos passar pro outro lado da história, para o segue o líder Real Madrid, que teve um jogo bem difícil com o Getafe, venceu por 1-0, gol de Mbappé, outro que só marca e marca, já são 15 gols em 11 jogos, 10 gols em La Liga, é o artilheiro, passe do Arda Güler. Mas, Tati, quem chamou mesmo a atenção foi o Vinícius Júnior, né? Que ocasionou, entre aspas, 2 expulsões para o lado do Retafe. E jogar no campo do Retafe é como ir ao dentista e extrair um dente, né? Todo time do Campeonato Espanhol sabe que jogar lá é complicado. Só que dessa vez o dentista foi o Vinícius. O Vini começou no banco de reservas, o Xabi Alonso deixou o Vini e o Arda Güler no banco no jogo, até dando uma indicação do que ele deve fazer no jogo contra a Juventus. O Rodrigo começou jogando no ataque junto com o Mbappé e o Mastantuono. O jogo estava complicadíssimo para o Real Madrid, o Getafe conseguindo impor o seu jogo, aquele jogo com faltas, não deixando o Real Madrid jogar pelo centro da área, só pelos lados, o Real Madrid não conseguindo produzir nada, não conseguindo entrar na área do Getafe. O Mbappé com as melhores ocasiões no primeiro tempo e aos 10 minutos do segundo tempo, o Xabi Alonso coloca o Vinícius Júnior em campo. E aí, como tem sido recorrente em todas as visitas do Real Madrid aos campos fora do Bernabéu, não, as visitas já é fora do Bernabéu mesmo. Vinícius Júnior muito vaiado pelo torcedor do Retafe, escutando o Vini bola de praia, o que os torcedores dos rivais têm cantado nos campos. E aí ele já começou num riff-raff com o marcador dele, logo depois o marcador dele já é amarelado, e aí o Bordalás, técnico do Retafe, faz a substituição e coloca o Nyon no jogo. O Nyon dura 45 segundos e é expulso por uma entrada no Vinícius Júnior num contra-ataque que o Vini estava começando a correr. Existiu polêmica em relação ao cartão, se deveria ser vermelho direto ou amarelo, mas enfim, o VAR analisou, o árbitro nem foi ver no VAR, expulsão. Dali, o Real Madrid marca o gol, e logo depois, outro jogador faz falta no Vinícius e é expulso, o segundo expulso do jogo. Depois da partida, muitas frases do vestiário do Retafe em relação ao que o Vinícius estava falando para eles, o que eles estavam falando para o Vinícius. O Bordalás, o técnico do Retafe, reclamou do que o Vini falou para ele, boa substituição aí, acertou. Depois que ele tirou o marcador dele para colocar a União e durou 45 segundos em campo. Então, o Xabi Alonso teve bronca com o Bordalás, depois eles entraram. O Vinícius mudou o jogo no sentido de que o Real Madrid estava vivendo uma visita ao dentista e o Vinícius foi lá, causou 2 expulsos, tirou o Retafe do seu centro de domínio do jogo da forma como ele gosta de fazer, digamos assim. E aí, o ponto é que nesse tipo de jogo, há um tempo atrás, o normal é que o Vinícius tivesse tomado cartão e talvez tivesse sido expulso por tudo o que aconteceu. E o Vini conseguiu dar a volta num cenário ruim para ele, conseguiu, com as armas dele, se impor no jogo e conseguiu fazer com que o Real Madrid voltasse a entrar na partida. Esse jogo eu acho que se ele acontecesse há 1 ano e meio, 2 anos atrás, o mais provável é que o Vinícius tivesse tomado cartão amarelo, provavelmente numa dessas brigas e numa dessas discussões com o árbitro propriamente dito teria sido expulso e na verdade o que o Vini conseguiu fazer foi dar a volta. Então hoje aqui em Madrid, dependendo de quem a opinião que tu escuta em relação ao jogo do Vinícius, alguns dizendo que ele mudou o jogo, que é a minha opinião, ele entra e muda o jogo. E outros dizendo que o Retafe acabou caindo na pilha do Vinícius e não soube como controlar, digamos assim, o descontrole que o Vinícius causou e tirou o Retafe da partida. Mas o Xabi Alonso até falou depois do jogo que foi o Vinícius entrou e foi determinante para o resultado do Real Madrid, sem nem ter dado uma assistência nem marcado um gol. Num jogo que, inclusive, o Rodrigo foi o titular na esquerda, né? Teve a oportunidade, inclusive foi bastante criticado, houve repercussão nas redes sociais de uma galera que não curtiu. E aí entra o Vinícius Júnior novamente e é extremamente importante para a vitória. Mas, Wallace, você acha que o fato dele ter entrado no segundo tempo contribuiu para que ele tivesse esse tipo de atitude, mais controle emocional e tomasse as rédeas da situação? Pode ser de fato. Não visitar o Getafe é sempre muito difícil, né, cara? O Bordalás faz um estilo de jogo que é um estilo de jogo que pilha quem joga contra, ainda mais um time
como Barcelona, Real Madrid, times que vão propor, né? No final das contas, ele dá uma irritada. Esse jogo do Bordalás. Eu acho assim, acho que sim, acho que ele não ter jogado desde o início ajuda nesse ponto. Mas na minha percepção, eu acho que eu não teria. Vendo o lance de primeira, eu não teria expulsado, cara. Acho que é um lance que é um drible pra A primeira, a fora. primeira, A É, primeira, a expulsão. do Nyon. a primeira. A do Nyon. Porque eu acho que é um drible pra fora que ele vai ter uma progressão. O Nyon meio que. Ele não vai pra agredir o Vini, né? Ele vai pra tentar segurar o Vinícius, claramente. Eu acho que pega no rosto. Eu acho que era lance pra cartão amarelo ali no final das contas. Eu não teria expulsado. A segunda eu acho que já é mais uma expulsão mais óbvia, né? O segundo amarelo, pegada no tornozelo e tal, beleza. Mas eu acho que, no fim, acaba sendo um jogo muito psicológico e o Vini também vai trazendo para esse jogo psicológico um pouco das suas armas, né? Ele não tem muito pudor de ser o vilão do jogo, né? Ele Meninos, entra. tenho que. Substituição, tenho que sair. Me voe. Vai lá. Bom trabalho, amigo. Veremos o beijo, trabalho beijo, postado nas redes sociais da TNT Sports, com exclusivas para o jogo entre Barcelona e Olympiacos. Pode continuar, Wallace. Não, mas só completando, assim, porque eu acho que ele não tem o problema de ser o vilão do jogo, né? Porque ele não tem problema. Por exemplo, repito, né? Eu não expulsaria no primeiro lance, na primeira expulsão, mas ele não tem problema nenhum com isso. Ele não tem problema que alguém vire pra ele e fale, cara, você cavou uma expulsão. Fala, beleza, tanto faz, eu ganho o jogo. Então eu acho que essa skin, entre aspas, vilão do Vinícius Júnior é algo que ele assumiu pra ele e, de fato, vai incomodar uns, outras pessoas vão gostar, e no fim, acho que eu tô com a Tati, assim, em outros cenários talvez ele fosse expulso. Ontem foram 2 expulsões, que no fim impactaram, né? O Real Madrid passou a ter mais chance, o Mbappé fez o dele, perdeu alguns também, poderia ter sido mais, mas é isso. Aliás, o Nigel Lima mandou um superchat aqui pra gente falando sobre isso. A skin Vini Júnior vilão traz a melhor versão dele. Do começo de 2025 até junho, ele tava numa vibe meio que indiferente e o futebol dele também caiu. Acho que isso passa também pela confiança, né? Talvez o Vini se sentiu um pouco abalado, né, Tati, naquele momento, talvez menos confiante. Para um jogador como ele, muito de 1 contra 1, que vai para cima, isso pode prejudicar na atuação, né? Não dá pra gente dizer exatamente o que estava passando na cabeça do Vini, mas eu acho que ele tá num momento de uma confiança maior, assim, né? A gente tem visto nos últimos jogos ele encarar mais, ele voltar a ser esse cara driblador que não teme quem tá na frente dele, inclusive ir pra cima de uma forma tão constante do seu rival que eu acho que nos 3 últimos jogos o marcador do Vini pelo menos tomou cartão amarelo, porque ele já não sabe como parar o Vinícius. E eu acho que tenho a sensação e quero ver como é que vão ser os jogos a partir desse jogo contra o Retafe, mas eu acho que o Vini tá naquele ponto de também amadurecer a questão de, ok, eu já vou entrar em campo vaiado sem ter feito nada, porque ele não fez nada, já estava vaiado pela torcida. O rival vai tentar me tirar do jogo porque sabe que o meu jogo é dessa forma, então eu vou começar a me aproveitar dessa situação. Ontem contra o Retafe, ele se aproveitou da situação do Retafe querer tentar tirar ele do jogo. E quem tirou o Retafe do jogo foi ele. Então, eu acho que passa também pelo momento de entendimento do Vini de que ele pode usar isso em favor dele, né? Que foi o que aconteceu ontem. E aí passa, obviamente, pela confiança no jogo dele, né? Eu acho que tem um outro ponto, e o que o Nigel falou, tô bem alinhado com isso, né? No final das contas, acho que é justo o que ele falou. Mas também tem funcionamento de time, né? O time do Xabi Alonso ainda oscila, né? É uma montanha-russa de entendimento muito grande, né? Então, eu também acho que, tudo bem, eu entendo essa parte mental do jogo, mas tem uma organização que vários jogadores ainda não entenderam essa movimentação, essas movimentações. Tem jogador que tá ainda longe do seu ideal. O Bellingham é um cara que não tá jogando nem perto do que ele pode entregar ainda, né, no final das contas. Então, obviamente, eu acho que passa por essa questão psicológica, mas organização, né, do time. O Mbappé e o Vini tem horas que fazem dupla de ataque, tem hora que o Vini sai um pouco mais pela esquerda, tem horas que o Vini ataca mais a última linha. O jogo também é no campo, né? Tem muita gente aqui no nosso chat reclamando da arbitragem desse jogo, falando que teve um pênalti não marcado para o Retafe. O Também achei Brenex pênalti. Achou pênalti? Também achei pênalti. O Brenex falou também Do para a gente Militão, né? comentar sobre isso. E assim, o que me parece, Wallace, é que apesar
da arbitragem na Espanha ter uma estrutura melhor do que aqui no Brasil, a gente vê vários erros acontecendo lá também, né? É, de fato. Assim, é um campeonato que, historicamente, também é um campeonato muito marcado por essa pressão dos dois lados, né? A pressão da mídia, como um todo, a gente sabe como funciona a mídia de Madrid, a mídia de Barcelona e tal. Uma pressão histórica de dirigentes e etc. Normal, acho que é do jogo, mas eu acho que no fim, cara, Real Madrid e Barcelona é sempre uma guerra, né? No final das contas. Independente, é uma guerra que influencia várias áreas da sociedade. Então, sempre vai ter essa pressão de lá pra cá. O Barcelona, o Vardri e etc. A cada 15 minutos você vê um comentário baseado nisso. Mas acho que nesse jogo em específico, acho que a expulsão é mais clara, sim. O pênalti eu ainda acho mais discutível. Mas eu acho que eu marcaria o pênalti. Mas a expulsão eu acho claríssima, assim, não expulsaria, não.